com certeza não faltou emoção e reviravolta nesse episódio, e que acabou surpreendendo todo mundo. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de Oshinoko, e dessa vez comentando o episódio número 9 da segunda temporada de Oshinoko. Foi um episódio totalmente surpreendente. Você foi para esse episódio para ver a atuação emocional do Aqua, para ver como ele iria fazer essa atuação, e que assim, de certa forma surpreendeu, mas o final foi mais surpreendente ainda. Foi uma coisa que alguns não esperavam, e que assim, foi uma baita uma reviravolta, foi uma baita uma surpresa que a gente teve no final do episódio, e que faz você querer ver no próximo episódio. Só que temos uma má notícia, porque na semana que vem não vamos ter um episódio novo, e sim um episódio recap. E que assim, parece que esse episódio já estava meio que programado para ter, mas segundo infiltrações confiáveis, aparentemente eles estão tendo problemas de produção, e que comentaram que até esse episódio número 9, eles finalizaram horas antes de lançar ele, e por isso que eles estão adiando esse episódio para outra semana, e para terem tempo de fazer certinho os próximos episódios, porque vai exigir um pouco de atenção da direção, da animação também. Então eles querem dar uma caprichada. Então ok esse adiamento, assim, pra mim tudo bem. Até porque eu sei que eles querem entregar algo muito bom. Até porque até esse episódio 9, eles conseguiram entregar algo muito bom. Apesar de ter alguns pontos aí que eu gostaria que eles tivessem dado uma caprichada a mais. Mas pode ser que tenha sido por conta do cronograma, por conta do espaço na agenda e do fato de eles terem que lançar nessa quarta-feira logo, que eles não podiam atrasar. Mas mesmo assim eles conseguiram fazer esse episódio incrível e conseguiram emocionar e surpreender todo mundo. E que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like aqui para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos de Oshinoko ou de outros animes dessa temporada que eu estou trazendo aqui no canal. E também não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, esse episódio começa mostrando uma cena do passado, em que a Ai está com seus dois filhos assistindo o filme que o Aqua participou, aquele filme que o Aqua gravou com a Kana. E que nessa cena a gente vê ele ficando muito feliz com ela, elogiando ele e falando que vai ser um ator incrível. E logo depois transita para a peça atual, mostrando a atuação emocional dele, a atuação dele com a frustração, com a raiva e com a tristeza que ele tem que emanar nessa cena. E que assim, essa cena foi bem caprichada, eles colocaram até uma animação fluida aí dos movimentos do Aqua com o Himekawa, e você consegue ver a frustração do Aqua, a raiva e a tristeza que ele está emanando nessa cena. Tanto que todo mundo está vendo como ele está atuando muito bem, inclusive a Kana está vendo que ele está atuando muito bem, mas ela está se perguntando do porquê ele parece angustiado e triste, porque tá notório que ele está se sentindo assim, não é ele atuando como personagem, não é ele entrando no personagem, é ele que está desse jeito. E depois a gente vai para essa cena que mostra o Aqua com a sua versão que não conseguiu fazer nada naquele dia em que a Ai morreu, e essa versão dele condena ele por não ter conseguido fazer nada naquele dia, e que ele fica falando para o Aqua sobre as amizades que ele fez, sobre as convivências que ele teve, e que pareciam momentos felizes para ele, e que ele fala para o Aqua, enquanto ele não fizer o responsável pela morte da Ai pagar pelo que ele fez, e ter uma punição pior do que a morte, ele não pode ser feliz, ele não tem o direito de ser feliz, e que isso mostra o quanto o Aqua se condena por não ter conseguido fazer nada no dia em que a Ai morreu, no dia que ela foi assassinada. Depois mostra a versão do Aqua que se condena toda hora, que é a versão criança dele, porque foi ele que presenciou a morte da Ai e ele não conseguiu fazer nada naquele dia, e que ele acabou se sentindo muito frustrado e muito triste. E bom, depois o Himekawa acaba derrotando o Aqua, e o que acaba finalizando a batalha dos dois, e o que acaba com a derrota do Aqua e a morte da personagem da Kane, certo? Só que não, porque a peça não acaba aí, porque logo depois mostra que a personagem da Kane salvou vários aliados e vários inimigos também, e o que faz alguns não entenderem do porquê ela fez isso, porque foi mostrado que a bainha da espada dela tem a habilidade de transferir as feridas para as outras pessoas, e que normalmente o líder transfere as suas feridas para os seus soldados, mas que ela acabou fazendo o contrário, ela acabou transferindo as feridas de todo mundo naquela batalha para ela mesma, querendo salvar todo mundo para acabar com essa batalha. E depois de verem o que ela acabou fazendo com todo mundo, o Himekawa e a Kana acabam usando a bainha dela para reverter a situação, para fazer com que ela volte à vida, e que aí vem aquela cena que todo mundo estava esperando, que ia vir mais uma atuação emotiva do Aqua, e que assim, era uma atuação que todo mundo queria ver como eles iriam fazer, porque o Aqua ele fica vendo a personagem da Kane voltar à vida e mostra ele pensando em um sonho egoísta que ele já teve, e que a cena fica transitando para a Kane acordando enquanto o Aqua pensa naquela cena em que a Ai morreu, e que acaba mostrando essa parte com o Aqua criança vendo a Ai sobreviver àquela facada, e esse é o sonho egoísta que ele já teve e que não pôde ser realizado, e que assim, era uma coisa que o Aqua queria muito, ele queria muito que isso fosse verdade, e mostra a versão criança dele toda emocionada correndo em direção dela, e também muito aliviado por ela ter sobrevivido, e que aí vem uma frase que seria a cara da Ai falar isso, porque nos pensamentos dele, ela fala para o Aqua criança que algo assim não ia matar ela, e que assim, essa cena foi mega emocionante, porque é uma coisa que ele queria muito, é uma coisa que ele queria muito, e que deixaria ele muito feliz naquele momento, só que como ele mesmo diz, é um sonho egoísta que não pode ser realizado, que não pôde ser realizado, e foi esse pensamento com o sonho que não pôde ser realizado, que acabou gerando essa cena aí, do Aqua todo emocionado segurando a Kane, depois de ver que essa personagem está viva, e que essa parte conseguiu passar toda
toda a emoção do personagem, porque ele tratou essa cena da peça como aquela situação em que ele viveu no seu passado, e que nessa peça a personagem da Akane sobrevive, e que ele acaba se enchendo de felicidade porque era uma coisa que ele queria naquela época, uma coisa que ele queria que tivesse acontecido, e por isso que ele acabou se emocionando e se enchendo de felicidade ao ver que a personagem da Akane estava viva, e que nessa cena você vê até a própria Akane toda surpresa, porque o Aqua está com uma atuação muito boa, o Aqua surpreendeu todo mundo com essa atuação, tanto que logo depois dessa peça, o Aqua está muito bem falado, todo mundo fala muito bem da atuação que ele fez no final, e que assim, tem motivo para isso, porque ele entregou uma atuação emocional muito boa aqui, conseguiu chegar a todo mundo, mas que para mim poderia ter sido melhor, e que talvez não tenha sido melhor por conta dos problemas de produção que eles devem estar enfrentando mesmo, porque essa parte em que o Aqua, ele está segurando a Akane, foi só mostrado em um quadro, e que foi um quadro muito bem feito, os designs estavam muito bem detalhados, e você conseguia ver a emoção do personagem, mas eu acho que teria sido muito mais emocionante se tivesse mostrado o Aqua correndo em direção a Akane e segurando ela, e também mostrando o choro dele, o choro de felicidade e de alívio ao ver que ela está bem. E bom, eu acho que eles devem ter tido essa ideia também, só que os problemas de produção devem ter atrapalhado, assim, devem ter atrapalhado os planos dele, e foi isso que eles conseguiram entregar, mas que assim, não tira a emoção da cena. Essa parte, esse quadro estático que eles colocaram com o Aqua aí segurando a Akane e se emocionando ao ver que ela está bem, também funcionou, até porque conseguiu passar a emoção do personagem e a emoção da cena, mas que poderia ter ficado mais emocionante, e que talvez esse seja o motivo de não ter ficado. E bom, agora terminou a peça e todo mundo está achando que a Akane e a Kana foram muito bem, só que mesmo assim mostra que a Akane acha que a Kana e o Himekawa são muito superiores e que ainda não conseguiu atingir o nível dele. E do outro lado temos a Kana falando o contrário, falando que a Akane foi muito melhor que ela, conseguiu entregar uma atuação muito melhor que a dela. E ela comenta que a Akane parecia possuída, porque a atuação dela foi tão boa que fez até o Aqua atuar daquela forma emocionante. E que assim, tem um motivo para isso, porque a Akane, ela simplesmente virou a Ai naquele momento. Então para ele, ver a Ai ressuscitar, ver a Ai sobreviver aquilo, com certeza foi muito emocionante, foi um alívio para ele. E por isso que ele entregou aquela performance. Então não foi só o Aqua pensando naquela situação, pensando naquele sonho egoísta que ele teve. Foi a Akane também meio que virando a Ai naquele momento, foi atuando como se fosse a Ai, e que ajudou muito o Aqua a fazer aquela atuação emocional. E bom, nessa cena vemos esses diretores conversando sobre os atores e falando como eles evoluíram na peça, inclusive a Kana, porque a Kana não parecia alguém que iria surpreender, mas na peça ela acabou entregando uma performance muito boa, e eles ficam discutindo o que pode ter acontecido com ela, e eles também comentam que a Akane mostrou que ela pode crescer muito mais ainda, que ela entregou uma performance muito boa, mas que mostrou que ela não atingiu seu limite, que ela pode entregar uma performance mais incrível ainda. E eles ficam comentando como elas foram muito boas nessa peça, mas que teve uma outra pessoa que surpreendeu nessa peça, e que com certeza esse diretor está falando do Aqua, porque o Aqua entregou uma atuação muito boa naquela peça. E bom, essa peça acabou agradando muitas pessoas, porque acaba mostrando esse cara que estava envolvido na peça, e mostra ele muito feliz com a reação das pessoas depois de ver essa peça. E bom, depois temos uma cena do Aqua que acabou chamando a atenção, porque logo depois que acabou a peça, mostra o Aqua no banheiro com vários testes de DNA, e que foram provas que ele coletou desde que ele entrou nessa peça, e que essa é uma parte que surpreende no final desse episódio, e que já eu vou comentar, porque antes disso, mostra os agradecimentos do pessoal dessa peça. Mostra primeiramente eles todos separados, e logo depois mostra todo mundo agradecendo junto. E assim, não teve como você não dar risada com essa parte, porque o Aqua, ele tem que descer carregando a Akane por conta da roupa dela, e que a Kana não gostou com certeza disso. A Kana não gostou de ver ele carregando a Akane. E bom, depois temos uma cena em que o pessoal que estava envolvido nessa peça vai sair para beber, e que nessa parte em que eles estão combinando, a Kana fala que não vai, porque ela não tem interesse nisso. Só que ela não esperava que o Aqua falasse que iria também, e que no final ela acabou mudando de ideia. E bom, o Aqua, ele não iria sem um motivo, ele não iria para essas confraternizações sem um motivo nenhum. Ele tem um objetivo, e que é saber a proximidade desse cara, desse diretor, com a Ai ou com a pessoa que se envolveu com a Ai. Até porque aparentemente esse diretor está há muito tempo nesse teatro, inclusive quando a Ai passou por esse teatro. Então ele deve conhecer a pessoa que se envolveu com ela. E que assim, o Aqua ele começa perguntando para ele sobre o início dele nesse teatro, e que ele acaba falando para o Aqua sobre o seu início nessa academia de teatro, e também fala que ele foi um dos fundadores do clube de drama que teve no passado, e que ele comenta que eles conseguiram pessoas por conta de workshops que eles fizeram, e que essa parte interessou o Aqua, porque pode ter sido através desse workshop que eles encontraram a pessoa que se envolveu com a Ai. Mas a parte que chamou mais atenção para o Aqua foi a desse cara ter dito que tudo isso foi um erro, e que assim, ele fica perguntando para esse diretor do porquê ter sido um erro, só que ele não quer falar, até porque aparentemente aconteceu muita coisa no passado, e que assim, não é só relacionada a Ai, é relacionada a outras pessoas também, e que vão ser um pouco mais à frente numa futura terceira temporada, que
com certeza vai ter. E que o Himekawa tentou ajudar o Aqua a tirar essa história do diretor, até porque ele ficou curioso com aquele diretor falando que tudo aquilo foi um erro. E bom, o Himekawa acaba ajudando o Aqua, levando esse diretor para um outro bar para se embebedar mais ainda e falar sobre esse passado ter sido um erro, sobre o que eles fizeram no passado ter sido um erro, e que eles acabaram indo para um bar que o Himekawa frequenta bastante, e que é um bar que várias pessoas do mundo do entretenimento frequentam bastante, e até trabalham também, até porque algumas pessoas desse mundo precisam de um outro trabalho para poder se manter. E bom, nessa parte a gente acaba descobrindo que o Himekawa foi criado por esse diretor, e que antes disso ele viveu no orfanato, e que ele acaba falando que o Himekawa era uma pessoa perfeita para se tornar um ator, porque ele é uma pessoa quebrada e imperfeita, e que é um tipo de pessoa perfeita para absorver várias técnicas, até porque eles precisam de coisas para preencher a sua pessoa, e que ele acaba comentando para o Aqua que ele é parecido com o Himekawa, porque os dois são pessoas que não são decentes e nem respeitáveis, e que estão fingindo ser alguém exemplar. E ele fala que a atuação dos dois é a atuação de alguém que observa ao seu redor e se adapta ao mundo, e depois disso ele acabou apagando sem falar sobre o erro dele, sem falar sobre o erro que ele teve no seu passado. Só que isso não foi problema para o Aqua, porque na verdade ele queria falar com o Himekawa, e que com certeza essa parte surpreendeu várias pessoas, que foi o Aqua mostrando um papel para o Himekawa, e que dizia que os dois são irmãos, que eles têm o mesmo pai, e que essa parte surpreendeu todo mundo, até porque várias pessoas não estavam esperando isso, e que chegou essa cena para surpreender todo mundo no final, que chega o Aqua falando, você é meu irmão, e agora me fale sobre o seu pai, porque é o mesmo pai que o meu, e que assim, essa parte com certeza surpreendeu várias pessoas, e que como eu disse antes, faz você ficar mais ansioso para o próximo episódio, e que infelizmente vai ser daqui a 2 semanas, porque na semana que vem vamos ter um episódio de recap, que aparentemente é por conta de problemas da produção, que assim, é um vazamento, não é nada oficial, mas eu não duvido que seja isso mesmo, mas assim, eu não posso reclamar porque o anime está muito bem feito, então se é pra fazer um próximo episódio, um 10º episódio muito bem feito, que adiam uma semana mesmo, eu não quero que eles cheguem na semana que vem e tenham um downgrade ali que eles poderiam ter melhorado, então essa foi a melhor decisão para eles, até porque ajusta o cronograma e eles não se complicam com os próximos episódios, não só da semana que vem, mas como também o das outras semanas. Caraca, velho, esse episódio foi muito emocionante, assim, a cena do Aqua ali com a Ai, né, ele lembrando da Ai, pensando num sonho improvável que ele não pôde ter, que não pôde ser realizado, foi muito emocionante, assim, não teve como você não se emocionar com o Aqua, e a parte da cena do teatro, em que ele acabou se emocionando vendo a personagem da Kane viva, e essa cena final com o Aqua falando com o Himekawa e dizendo que ele é irmão dele, e que com certeza surpreendeu várias pessoas. E bom, se você acha que as reviravoltas e as surpresas acabaram na temporada, não, calma aí, que vamos ter mais reviravoltas e mais surpresas nos próximos episódios, assim, os próximos episódios que vão ter o Shinoko vão ser surpreendentes, acabou a peça, mas vai ter outras coisas que vão surpreender e vão chamar a atenção ainda ao longo da temporada, até o final dessa temporada, e que com certeza essa temporada, se essa temporada acabar na parte que eu tô pensando, vai ser fechada com chave de ouro, assim, vai ser fechada com chave de ouro e um ótimo gancho para a próxima temporada, e que com certeza eu vou comentar aqui no canal todos os episódios de Oshinoko. E você, o que você achou desse 9º episódio de Oshinoko? Você curtiu pra caramba a parte do Aqua com a Ai, lembrando da Ai e pensando naquele sonho improvável que ele não pôde ter e que acabou gerando aquela cena dele com a Kane? Ou você ficou mais surpreendido com a cena final do episódio, com ele falando para o Himekawa que eles são irmãos? E o que você acha que vai acontecer no próximo episódio? E para não perder os próximos vídeos de Oshinoko, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!